Talvez um dos eventos mais marcantes que aconteceu no Brasil foi uma facada que um candidato a presidente recebeu na barriga, muito suspeito. E a esquerda tenta não falar muito desse assunto. Pelo contrário, diz até que é fake. E eu tô falando da facada ao Bolsonaro. Mas parece que a história se repete em locais diferentes, mas com o mesmo sentido: tirar um opositor do caminho. Olha só o que está acontecendo lá na Coreia do Sul, matéria da Folha de São Paulo. O líder da oposição da Coreia do Sul é esfaqueado no pescoço. E o que impressionou muito foi a cena. Você vê aqui que está diante de uma multidão, e essa multidão ela tá fazendo filmagens, e aqui tá a pessoa com a faca na mão. Deixa eu ampliar aqui. Aqui está a pessoa com a faca na mão, e aqui essa seta indica o líder da oposição. E aqui você consegue ver com mais clareza o momento em que o assassino, o agressor, ele chega e consegue proferir o golpe no pescoço do líder da oposição. Então ele chega no meio daquela multidão ali, ele estava preparado e parece ser uma coisa já bem premeditada, não parece ser uma coisa que aconteceu de última hora, né? Muito grave. E a matéria da Folha diz o seguinte, citando aqui Folha de São Paulo, a fonte, tá? O maior líder do partido de oposição da Coreia do Sul, Lee Won-myung, foi atacado durante uma visita à cidade portuária de Busan, no sul do país, nessa terça-feira, 2, no horário local. Informa a agência de notícias sul-coreana Yonhap, acho que é assim que se pronuncia. Lee foi esfaqueado no lado esquerdo do pescoço por um homem não identificado, enquanto respondia perguntas de repórter no canteiro de obras do aeroporto da cidade às 10h30 da manhã, em horário de Brasília. O agressor foi detido no local, segundo a agência. E aí começa um novo desfecho, né? Não se tem informações ainda sobre o estado de saúde do opositor, do Lee, e ele que tinha grande chance, ou tem grandes chances, ainda da vitória. E aí remonta muito à época da facada do Bolsonaro, né? Porque a facada, com toda certeza, mostrou que Bolsonaro era uma pedra no sapato do sistema. Então, se ali alguém ainda tinha dúvidas sobre o sistema não querer Bolsonaro, ali foi a prova cabal. E para quem é antissistema, é contra o sistema, não estava favorável ao sistema como ele estava, Bolsonaro se insurgiu ali como o nome certo para enfrentar o governo petista. E o mesmo pode acontecer agora na Coreia do Sul com essa situação. Beleza? Vamos lá, vamos falar do Diário do Poder aqui, uma matéria publicada em que o Cláudio Castro comenta: o ano começa azedo, azedinho, entre Congresso e Planalto. Parlamentares pressionam Rodrigo Pacheco para que nem mesmo receba a medida. O PP se articula com líderes de outros partidos e já mandou recado. Essa MP deve ser rejeitada, cobrou o senador Esperidião Amin, que é do PP de Santa Catarina. Vamos lá. O presidente do Congresso é o Rodrigo Pacheco. Então eu tenho a Câmara dos Deputados, onde eu tenho o presidente da Câmara, o Lira. Eu tenho o Senado, onde o presidente do Senado é o Rodrigo Pacheco. E quando a Câmara e o Senado se unem para fazer votações conjuntas, se torna o Congresso. Então, quando eu falo Congresso, eu estou falando dos dois juntos. E quem lidera o Congresso, ou seja, as sessões em que todos estão juntos, ou a deliberação em que deputados e senadores deliberam juntos, quem é que manda? O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e presidente do Congresso também. Então, a pressão está toda em cima do Pacheco, para que o Pacheco, como resposta, tá? É uma ofensa muito grande a um presidente, o presidente do Congresso, nem receber a medida provisória. Porque geralmente o que acontece? O presidente recebe, vai para a Câmara, então, embora seja o Pacheco que receba, as medidas provisórias começam o trâmite na Câmara, e aí, lá na Câmara, eles deixam ela caducar. O que é caducar? Passou 60 dias, prorrogar por mais 60. Se o presidente da Câmara dos Deputados não fizer nada, ela morre. Então,
é uma forma menos ofensiva de deixar a medida do presidente acabar. Só que aqui não. Aqui o Congresso está pressionando para que seja ofensivo mesmo, que a resposta seja dura contra o Lula. Eu não vou nem receber essa bosta. Perdão da palavra. Vou nem receber essa porcaria. Entenderam? E essa medida provisória que o Lula editou é para conflitar com o Congresso mesmo. Eu tô alertando vocês que o Lula quer conflito com o Congresso. Essa medida provisória não tem razão de existir. Presta atenção. Olha só. É a medida de desoneração da folha, ou seja, o Congresso aprovou reduzir impostos para setores produtivos. O Lula vetou. O Congresso derrubou o veto do Lula, é um direito do Congresso, e publicou, já virou lei. O Lula vem e edita uma medida provisória. Só que olha só, essa medida provisória do Lula só pode valer daqui 90 dias. Ela só tem validade daqui 90 dias. O princípio da noventena ou anterioridade das normas tributárias. Então, só daqui 90 dias. E se ela não for prorrogada nos 60 dias, ela já morreu ali. Então, o Lula editou essa medida provisória para quê? Ele sabe que o Congresso é contra. Para quê? E aí, se prorrogado, ele só vai valer um mês. Em um mês dá para arrecadar o quê? Nada. Ou seja, o Lula fez essa medida provisória só para causar conflito com o STF, com o Congresso, e o Lula quer que esse conflito aconteça. E eu já fiz algumas análises para vocês o porquê que o Lula quer que esse conflito aconteça, tá? Na minha visão, quanto ao Bolsonaro, o STF e o Congresso elegeram um inimigo, o Bolsonaro. Agora, o que eu vejo? Agora, quem se aliou foi o Lula e ao STF para eleger um novo inimigo, os bolsonaristas dentro do Congresso. E o Lula vai utilizar essa narrativa, tá? O Barroso já falou que são os bolsonaristas que estão causando esse conflito. E aí a narrativa é: vamos caçar um por um, vamos persegui-los. Eu acho que é um plano bem arquitetado aí entre STF e Congresso. Vamos lá, Réveillon aconteceu, pessoal, e eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês. 142 toneladas de lixo são recolhidas da praia de Iracema após Réveillon de Fortaleza. Olha lá, o povo recolhendo o lixo lá, tá vendo? E aí, qual que é a minha reflexão? Matéria do Povo Online, eu esqueci de citar, tá? Com o fim das festividades do Réveillon de Fortaleza, chega o momento de limpar o local que reuniu cearenses e turistas em 3 noites de diversão. De acordo com a prefeitura, foram recolhidas 142 toneladas de resíduos sólidos do aterro da praia de Iracema. O brasileiro não tem educação. O brasileiro não está preparado para ir às urnas eleger os seus candidatos. Isso se reflete do lixo que ele deixa numa praia. Sim, se reflete. Porque, sabe, é o mínimo da educação que você aprende não jogar lixo no chão, ainda mais numa praia, num evento como esse. E aí 142 toneladas de lixo jogada em uma noite de Réveillon, você vê o quanto o brasileiro ainda precisa evoluir, sabe, no íntimo dele, no íntimo educacional dele. Ah, mas isso tem nada a ver com política. Você tá doido, você tá viajando. Não, não tô não. Não tô não. Um brasileiro que não consegue vislumbrar o seguinte: é a minha praia, da minha cidade, do meu país. Eu tenho que cuidar disso. Se é um brasileiro que não consegue cuidar de onde ele vive, do ambiente que ele vive, ele está se preocupando se o político vai cuidar disso ou não? Eu garanto uma coisa para vocês. Tem uma teoria que chama teoria da janela quebrada. Essa teoria da janela quebrada aconteceu nos Estados Unidos, em Nova York. É o seguinte: colocaram um carro num bairro muito pobre, um bairro bem caótico mesmo. E aí colocaram esse carro lá. No outro dia, o carro estava depenado. Colocaram um carro num bairro nobre da cidade de Nova York. O carro ficou 1, 2, 3, 4, 5, 7 dias. Uma semana lá. Ninguém tocou no carro. Ah, então eu entendi. Você está querendo dizer que pobre é mal educado e rico é bem educado. Não, não é bem isso.
Depois de uma semana, quebraram a janela do carro. Qual o motivo? Mostrar que aquele carro estava abandonado. Então, quebraram a janela do carro. 2 dias depois, o carro estava depenado. Qual a moral da história? E isso foi implementado lá em Nova York, reduziu a criminalidade e muito. O moral da história é quando você traz o aspecto de abandono, você cria o efeito manada. As pessoas pensam que aquilo é abandonado e as pessoas se sentem no direito de roubar, furtar, fazer o que quiser. E com o Brasil e com o governo é a mesma coisa. Se você dá o status de abandonado, joga lixo, deixa tudo destruído, abandonado, a criminalidade vai crescer, o povo não vai se importar com o voto, tudo muda. Então, é por isso que eu quis fazer essa reflexão. Então, já que eu estou reflexando, estou reflexando aqui com vocês, e a gente ainda está no começo, bem no início do, do, do ano, eu quero fazer uma outra reflexão aqui com vocês. Tá vendo que cena mais linda? Pois é, isso aqui é o Réveillon de Paris. É considerado um dos Réveillons mais bonitos do mundo, tá? Só que é o seguinte, olha como que foi a comemoração. Todo mundo com o celular na mão, filmando, filmando. E aí eu tenho uma reflexão, não é crítica, porque cada um sabe o que faz. Essas pessoas que estão filmando, talvez elas gostem de filmar dessa forma. E aí a crítica é: você está vivendo na frente ou de trás de uma tela? Que é o seguinte, eu até brinquei com a minha esposa que estava filmando, falei, não, mexe com isso não. Fui lá, beijei ela, dei feliz ano novo, que ela estava tentando ver os fogos aqui da nossa cidade. E quando você está com o celular, tá acontecendo tudo, lindo. Mas você está olhando no celular para ver se você está pegando a melhor imagem. Então você vive por detrás da tela. Então, a grande reflexão que eu quero fazer para você é: você está vivendo mesmo? Você está no lugar perfeito, no lugar mais propício? Aquilo vai ficar na sua memória, aquilo vai ficar guardado para você para sempre na sua memória e você vai viver o momento. Você está vivendo o momento? Você está fazendo a sua parte? Você está correndo atrás? Pois é. Reflita sobre isso aí, tá? Sobre se você está dando o seu máximo para que essa vida seja curta. Porque a vida é curta, mas nunca pequena. A vida não precisa ser pequena. Ela pode ser grandiosa, apesar da sua brevidade. Apesar da sua brevidade. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo editorial. E a gente volta daqui a pouco com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.